Afinal, quais as diferenças entre águias, gaviões e falcões? Olá pessoal, eu sou William Menck, biólogo e ornitólogo, e hoje finalmente você vai descobrir as diferenças entre águias, gaviões e falcões. Tem gente que diz que é tudo a mesma coisa, enquanto muitas outras pessoas dizem o contrário. É um tema que tem tanta informação confusa pela internet, que fica até difícil saber no que acreditar. Mas como aqui é um canal especializado nesse assunto, eu vou trazer informações de qualidade para vocês. Esse é um exemplo clássico de uma ave chamada de águia, e esse de um gavião, e esse de um falcão. Lado a lado fica até fácil de ver muitas diferenças. As águias são grandes e imponentes, com bico grande e robusto, garras poderosas e asas compridas. Gaviões são parecidos, só que são menores e menos possantes, com asas mais curtas e arredondadas, enquanto que os falcões, também pequenos, têm um corpo mais esbelto, com bico curto e asas finas e pontiagudas. Águias e gaviões são parecidos, pois pertencem à mesma ordem, a Citriformes, enquanto que os falcões estão classificados em uma ordem que não é relacionada geneticamente, que é a ordem Falconiformes. Mas as características de cada grupo vão muito além disso e tem várias confusões. Por exemplo, o carcará se enquadra em qual grupo? E por que a arpia é uma águia se ela é chamada de gavião? Mas antes, aproveitando o tema, se você não conhece, esse aqui é o primeiro livro sobre as aves de rapina do Brasil. Um livro produzido por mim e pelo meu amigo ilustrador Frederick Pallinger. É uma obra completíssima sobre as águias, gaviões e falcões do Brasil, além dos urubus. E nesse livro, cada espécie tem uma página todinha, com textos detalhados sobre a biologia e comportamento, identificação, variações de plumagem, tudo com ilustrações científicas fantásticas feitas pelo Fred. Ó, e se você ficou interessado, vou deixar o link de compra aqui na descrição do vídeo. Agora voltando ao tema do vídeo, águias. Quem são elas? Águia é um nome comum atribuído a mais de 70 espécies de aves de rapina do mundo, todas da ordem Acitriformes. E é um nome muito antigo. Águia deriva do latim aquila, e não se sabe ao certo o significado, mas acredita-se que seja uma variação de aquilus, que significa cor escura, como referência à plumagem dessas aves. E não existe um consenso sobre o que é uma águia, mas a maioria dos especialistas em aves de rapina, incluindo eu, consideram como principal característica o grande tamanho e alguns hábitos. A maioria das espécies de águias pesa mais de 1 kg, tem mais de 60 centímetros de comprimento, tem cabeça e bicos robustos, pernas grossas e garras poderosas. Muitas águias também têm uma proeminência óssea acima dos olhos, que dá aquele aspecto de olhar malvadão. Em voo, as águias se destacam pela grande envergadura de asas. A maioria das espécies são maiores que os urubus, possuindo de 1,30 m até mais de 2 metros de envergadura. E todas as águias são predadoras. E como são grandes e fortes, caçam presas de tamanho considerável, desde gambás, lebres, tatus, com algumas espécies capturando até preguiças, macacos e pequenos carnívoros. E ao contrário de muitos gaviões e falcões, as águias têm uma reprodução lenta. Tem um único filhote a cada 2 ou 3 anos, pois o filhote fica dependente dos pais por muito tempo, o que impede uma reprodução todos os anos. Também fazem ninhos grandes e volumosos no topo de árvores ou em paredões rochosos, ninhos que podem ser usados pelo mesmo casal por várias temporadas reprodutivas. Beleza, mas por que então a arpia, que é simplesmente uma das maiores águias do mundo, é chamada de gavião aqui no Brasil? Isso chega até a ser meio confuso, mas isso acontece pois gavião real é um nome popular, e os nomes populares das espécies nem sempre faz referência ao grupo que elas pertencem. Por exemplo, essa ave é chamada de sabiá-sica, mas claro que não é um sabiá. É um pistacídeo, um parente dos papagaios, que só recebe esse nome por causa da vocalização, que lembra dos sabiás. Cigarra do campo não é um inseto cigarra, mas é um passarinho da família dos sanhás. Então é por isso que você não deve se apegar tanto assim aos nomes populares das aves de rapina. E no caso da arpia ser chamada de gavião, essa é uma particularidade do Brasil, pois nos outros países da América do Sul, a arpia é chamada de águia,
mesmo nos nomes populares. E se você tiver alguma dúvida sobre o tema desse vídeo, já coloca aí nos comentários utilizando a hashtag Ornitólogo Responde, pois eu posso responder a sua pergunta nos vídeos da série Ornitólogo Responde. Então vamos falar agora dos falcões. Falcões é um nome atribuído a várias espécies da ordem Falconiformes. Também é um nome de origem muito antiga. A palavra falcão é derivada do latim, que significa foice, referindo-se às garras dessas aves. E a principal característica do falcão é a silhueta adaptada para voos de alta velocidade, ou seja, asas estreitas e pontiagudas e um corpo alongado. Outra característica típica dos falcões é o bico curto com um rebordo em forma de dente, usado para seccionar a espinha dorsal de suas vítimas. E, em geral, os falcões são pequenos, a maioria das espécies pesa menos de 500 gramas e todos são do gênero falco ou gêneros relacionados. E em relação ao comportamento, os falcões não costumam planar e não constroem ninhos, preferem nidificar em buracos de árvores, penhascos ou aproveitar ninhos abandonados. Mas beleza, e os gaviões? Bom, gavião é um nome atribuído a um monte de espécies da ordem Aciptriformes, que é a mesma ordem onde estão as águias. A palavra gavião deriva do espanhol gavilán, tem origem germânica e não se sabe ao certo o significado. Pelo menos eu não encontrei nenhuma fonte que diga. E o que é ou não gavião é uma grande confusão, essa é a verdade. Na definição mais tradicional, gavião são as aves de rapina de médio a pequeno porte da ordem Aciptriformes. Tem asas compridas e arredondadas, cauda curta a média, bico grande e curvado e garras bem poderosas. Lembram as águias, só que eles são menores. Em geral, os gaviões pesam menos de 1 kg e caçam presas pequenas, como roedores, pequenas aves e insetos. Várias espécies do gênero Bútil, Butiogalus, Bupornis, Pseudastor e mais algumas outras preenchem bem esses requisitos e possuem um padrão até que condizente com essa definição. Mas beleza, essas são as definições. A grande confusão acontece pelo fato que existem várias espécies de aves de rapina que têm morfologia e comportamento que não se encaixam em nenhum dos 3 grupos, ou melhor, que pertencem a grupos que não têm nomes em português. Por exemplo, na ordem Aciptriformes, onde estão as águias e os gaviões, existe o Ictinia plumbea, chamado de sovi, que é um rapinante com características bem peculiares e que pertence a um grupo chamado de kites, no inglês, grupo que não tem nome em português. E o mesmo acontece com um grupo chamado de Harrier, que são aves de rapina do gênero Circus, que tem toda uma aparência voltada ao hábito de voar lentamente a baixa altura sobre campos e banhados à procura de presas. É um grupo de rapinantes bem diferentões. E tem também o nosso querido e popular carcará, que não é nem um gavião, nem uma águia e nem um falcão. Em termos taxonômicos, ele é mais próximo do grupo dos falcões, já que ele está classificado na mesma ordem. Mas na verdade ele é um tipo especializado de falconídeo que tem um grupo próprio, o grupo dos caracarás, que inclui também as espécies relacionadas, como o carrapateiro, o chimango, o gralhão e o canção de anta. E essa turminha dos carcarás, eles têm a aparência que lembra dos gaviões, com alguns comportamentos dos falcões, mas que tem uma dieta generalista e oportunista, com muitas espécies até comendo carniça junto aos urubus.